Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Eu estou aqui comprometida com vocês a cada dia, com o objetivo da gente encontrar saúde, equilíbrio e tornar nossa vida cada dia mais alegre, mais feliz. Nós começamos uma série ontem sobre crises. Eu expliquei que nossa vida naturalmente ela é composta de ciclos e que iremos passar por vários tipos de crise. Assiste o vídeo de ontem que o primeiro ponto que eu abordo é as oportunidades que se apresentam durante a crise. Que eu explico por que a crise faz parte do nosso viver e qual é a sua função principal. Porque a gente precisa transformar nosso olhar sobre velhas coisas para poder aproveitar melhor quando a experiência se apresenta novamente em nossa vida. Esse é um dos nossos objetivos aqui no canal. É transformar o nosso olhar sobre as coisas que nós costumeiramente consideramos ruins e que nessas coisas que a gente acha ruim por ser desagradável, né? Porque a crise tira, inevitavelmente, a crise nos tira do lugar de segurança. A crise abala, né, nossas estruturas. Por isso, a gente rejeita. A gente tem um olhar muitas vezes negativo sobre a crise. E eu quero, nessa série, ajudar vocês a transformar esse olhar em um olhar positivo sobre a crise. Hoje, o segundo ponto que é importante a gente compreender no momento de crise é que estamos pisando em um terreno desconhecido. Se a vida está nos convidando, eu disse ontem, né? A crise demonstra que nós fechamos um ciclo ou alguns ciclos, aprendemos as lições que tínhamos que aprender na etapa que terminou, e ela está nos convidando para a gente adentrar em novos espaços e aprender novas lições, ou seja, ela está nos convidando a pisar em um terreno novo. Se nós prestarmos atenção, desde a hora do nosso nascimento já é a primeira crise que enfrentamos. Saímos de um lugar seguro dentro do útero da nossa mãe e nos chegamos nesse mundo, né? Temos que respirar, temos que lidar com as pessoas, começar a lidar com as pessoas ao nosso redor. E aí vamos aos poucos tendo que nos adaptar ao novo meio. Isso aí, essa adaptação é o que eu chamo do processo de crise. Então é natural a crise. Se você não está percebendo que você passa por momentos de crise, talvez você esteja numa crise eterna. Se você percebe que sua vida não tem momentos de satisfação, porque após as crises nós passamos por momentos de expansão. Também é natural. Onde nós usufruímos o bem-estar, as conquistas, os aprendizados que tivemos, que conseguimos durante a crise. A crise é um convite para a gente transcender, transformar, aprender, resolver, nos fortalecer. Então, quando a gente terminou a crise, a gente resolveu a questão que estava ali, seja um luto, seja a perda de um trabalho, seja a perda de um companheiro, de uma companheira, seja uma frustração de um projeto que não se realizou da maneira que a gente queria. Quando a gente lida com isso, é porque a vida está dizendo, você pode ir além. Foi o que eu expliquei ontem. Isso é desagradável, isso é doloroso. Essa dor é o que a gente tem que resolver. Essa frustração, esse conflito é o que a crise quer que a gente aprenda com ele. Que a gente se torne mais paciente, que a gente olhe para as situações por pontos de vista que a gente ainda não era capaz de olhar, que a gente acesse conhecimentos que até então a gente não tinha acessado, porque não era necessário. E é isso aí que eu falo do terreno novo.
Quando a crise aparece, nós estamos pisando em um terreno novo e esse terreno novo requer da gente o quê? Estudo, dedicação, encontrar pessoas novas, pessoas que às vezes não estavam no seu círculo de convivência, mas que agora você vai precisar acessar porque você não é capaz de resolver suas questões com os referenciais das pessoas que também conviviam com você e estavam num determinado nível de compreensão. Você vai precisar de pessoas que ofereçam a você compreensões diferentes. Eu até já dei um exemplo que eu já me mudei algumas vezes, né? Mudei e morei em vários lugares. Um dos lugares, para mim, que foram mais provocativos e ao mesmo tempo transformadores, foram verdadeiras bênçãos, foi quando eu vivi em Brasília. Eu fui trabalhar e tive que ir para lá quando eu tinha 24 anos. E lidar com aquela cultura, morar com algumas pessoas que eu não conhecia, que eu percebi que tinham estilos de vida completamente diferentes do que a minha família me apresentou, fez com que eu abrisse o meu olhar para perceber que a vida existia de várias maneiras, que a vida me oferecia várias possibilidades, que não era apenas aquele referencial que eu tinha, que aquele referencial que eu tinha era o único. Não, nós temos vários referenciais. E as crises leva a gente para essa ampliação de referenciais. Referenciais, às vezes, até que a gente criticava, né? Que a gente tinha tanto medo que a gente condenava, julgava e condenava. Então é preciso que nós comecemos a olhar para as pessoas, olhar para lugares, olhar para entendimentos que às vezes até a gente rejeitou, que a gente tinha preconceito. Ignorância, gente, é lutar para ficar onde você está. Ignorância é se rebelar contra a crise, negar a crise, fazer de conta que você está feliz no lugar onde você está, porque não é verdade. Como eu expliquei ontem, nossa consciência anseia para o crescimento, é natural. A vida está sempre oferecendo a gente o que nós estamos prontos para oferecer à vida. Isso. Quando nós estamos preparados, a vida apresenta as oportunidades para a gente ampliar a nossa consciência, para a gente ampliar a nossa percepção e ir além. Se a gente ficar refém do medo, que é muito comum, essa emoção é uma emoção que nos segura muito, por isso que nós precisamos nos dedicar a conhecer nossas emoções, conhecer os padrões emocionais que estão aí, levando a gente a repetir os mesmos modos, às vezes por anos, décadas, nos fixando, nos segurando, nos amarrando ali para a gente permanecer no lugar onde a gente está. É preciso conhecer para encontrar maneiras de curar, nos soltar dessas correntes e seguir. Então, o segundo desafio, quando a gente está numa crise, é ter coragem para ir para o novo, coragem, energia para descobrir, mapear, conhecer, estudar o terreno novo que a crise traz para a gente. Né? Se é uma doença que você está enfrentando, você deve se dedicar a estudar ela. Você deve ser o seu pesquisador pessoal. Você deve ser sua cobaia. Você deve tornar a sua vida um grande laboratório onde você vai decifrar os enigmas dessa doença que você está vivendo. Se for um relacionamento que terminou, a mesma coisa. Se torne um curioso, uma curiosa, vai estudar como é, o que está dentro de um relacionamento, que valores, que processos, que padrões são acionados durante um relacionamento, onde é que você acertou, onde é que você errou, o que é que você devia ter permitido, o que é que você não permitiu. Né? Então você vai com o olhar, com o coração e o olhar aberto. Você vai soltar a sua certeza.
Você vai abrir mão de suas fixações, de sua rigidez. Você vai flexibilizar seu corpo, suas emoções, sua mente, para que a sua consciência possa respirar um novo ar. Porque é o nosso ego que segura. O nosso ego é esse equipamento que eu já falei algumas vezes, né? Esse equipamento que engloba nosso corpo físico, nossas emoções, nosso raciocínio. Então, esse ego, esse equipamento que tem a sua maneira própria de funcionar, de lidar, de assegurar nossa sobrevivência, pode se tornar nossa grande prisão se a consciência não estiver à frente, né? Se a gente não compreender que é a consciência que deve conduzir o nosso ego e não o ego segurar a consciência. Isso faz toda a diferença. Nesse momento de crise é importante a gente dar ouvidos à consciência, porque ela está falando com a gente. Muitas vezes, eu não sei se vocês vivem isso, a gente tem um modo de funcionamento que é um padrão, que leva a gente para a disciplina diária, para a rotina diária. E aí uma pessoa de repente nos convida para algo que até nos atrai, a gente acha interessante, mas o primeiro movimento, que é natural, é a gente não querer sair do lugar de segurança que a gente tem. A gente não querer ir, porque a gente já sabe o lugar onde a gente está, sabe que é seguro. Então, por uma questão, entre aspas, de sobrevivência, a gente pode dizer não. Mas, se a gente estiver pronto para ir, se aquela ida nos oferecer algo que é importante para a nossa consciência, e a gente parar, a gente escutar essa consciência, ela vai dizer, vá, vá. Às vezes a mente está dizendo, não, você vai se expor a isso, você tem tanta coisa para fazer, você tem tantas obrigações, não vá. Mas aí dentro de você, no seu coração, a sua consciência diz, vá, vá, que é bom, você vai ter experiências novas que vão lhe ajudar a ressignificar a sua vida, ressignificar o seu viver, trazer mais luz, mais alegria. Então siga a consciência, porque quando a consciência diz vá, é porque ela precisa que a gente vá. Ela precisa de novos caminhos para poder evoluir e crescer. Então, esse estar no novo, essa capacidade de se abrir para o novo e colocar o pé em lugares, em processos que você desconhece, tem riscos, mas a gente não tem escolha. A gente só vai escolher a hora, né? Porque a gente pode retardar esse processo. Eu vou falar sobre o tempo da crise mais amanhã ou depois de amanhã, sobre quanto tempo pode durar uma crise. Dependendo de como a gente lida com ela, ela pode se arrastar por anos. Ela pode se tornar até natural. Você viver sempre numa crise, sempre na baixa, sem expandir. Porque se você tiver medo, você vai segurar. É como se você escolhesse ficar na primeira série do ensino fundamental a vida inteira. Você pode fazer essa escolha. Eu conheço pessoas que fizeram essa escolha, né? Passam anos, uma vida inteira ali, a vida vai trazendo oportunidade, a vida vai provocando, a vida traz pessoas, a vida traz situações e a pessoa fica ali se protegendo, se segurando por medo, né? E só ela pode resolver, nós não podemos ajudar. Só a pessoa pode pedir a nossa ajuda. Se ela pedir, nós podemos. Mas nós não devemos puxar essa pessoa na marra, querer tirar essa pessoa do lugar. Você deve olhar para você e você sim sair do seu lugar. Sair das velhas maneiras de pensar, das suas fixações. Então, mapear esse terreno novo é o segundo desafio da crise. E é o segundo desafio que traz inúmeras oportunidades, porque nesse momento você vai começar a perceber o que é que essa maravilhosa crise está oferecendo, que caminhos ela lhe oferece, que oportunidades maravilhosas ela lhe oferece. Ok? Vamos adiante, nós vamos continuar essa conversa, aprofundar essa conversa, para poder a gente se sentir mais seguro um pouquinho, pegar na mão uns dos outros para se sentir seguro no momento de crise
e conseguir seguir com ela. E conseguir amadurecer, aprender e ser cada dia mais feliz. Se você está aqui no canal e ainda não se inscreveu, aqui embaixo é fácil se inscrever, só é clicar aí embaixo, acionar esse sininho aí para receber informações quando a gente coloca os vídeos. Se puder, deixe seu like, faça seu comentário. Muito obrigada pela sua atenção. Até mais tarde ou até amanhã.